Olá pessoal, sejam bem-vindos ao rescaldo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, o jogo disputado em Alvalade entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, um verdadeiro clássico em termos de intensidade, em termos de duelos, em termos de fisicalidade, mas no que toca à definição, as duas equipas estiveram abaixo do normal, na minha opinião, sendo que o Futebol Clube do Porto nesse campo não é tão criterioso como o Sporting. Contudo, houve alguns ajustes táticos, por exemplo, por parte do Farioli ao começar a partida, e já vamos explicar aqui isso tudo muito bem e a forma como é que Rui Borges se adaptou ao que o Futebol Clube do Porto fez. Quero, antes de começar a falar do jogo em detalhe ou das exibições individuais, quero só dizer o seguinte: eu pratiquei futebol federado, eu competi desde muito novo e eu sei muito bem ver a intenção de um jogador quando a intenção do jogador é magoar o próximo. E há coisas que não podem passar despercebidas no futebol. E eu não falo só no futebol, isto na alta competição é geral. Quando existe alta competição, eu sei muito bem que os treinadores são meticulosos e às vezes são maldosos na forma como preparam os jogadores e os próprios duelos. E não vou alongar muito mais nisto, porque vocês sabem que eu não falo de arbitragem e eu não estou aqui para falar de arbitragem, eu estou apenas a falar de agressões que jogadores de futebol fazem dentro do campo, sabendo que vão magoar o próximo atleta. Ou seja, às vezes existem, eu vou-lhe chamar agressividade a mais, mas é disputada uma bola e depois fica lá o pé, os pitões para magoar, e eu ainda dou mais ou menos de barato. Agora, quando não há bola sequer disponível para lutar e existe vontade do jogador que está sem bola de magoar, neste caso, o portador da bola que já nem a tinha nos pés, isso não pode ficar impune, nem nunca poderá ficar. O desporto, nesse aspecto, tem que mudar e, para isso, é preciso os adeptos de todos os clubes chamarem a atenção a estas coisas. Se fosse um jogador do Porto a fazer o mesmo, eu diria aqui exatamente o mesmo, porque eu não concordo no desporto como uma forma de violência, nem como uma forma de condicionar os teus adversários através de agressões e às vezes que não são muito notórias, coisas que às vezes nem parece que aparece na câmara, mas no entanto a agressão está lá, ok? E dá para perceber isso através da expressão corporal do jogador, através da movimentação do jogador, através da intensidade quando vai no choque, e não vou prolongar muito mais sobre isto. Olhando ao jogo individualmente, o Porto tem que destacar o Alan Varela, para mim foi o melhor jogador do Porto em campo. O William Gomes esteve muito bem na primeira parte, mas na segunda parte caiu com o desgaste físico. A equipa de Sporting teve também muito bem, uma grande exibição de Maxi Araújo. O Trincão não brilhou muito no último terço, mas conseguiu aparecer bastantes vezes na construção. A própria mobilidade, fluidez entre os jogadores de Sporting causaram muitas dificuldades à pressão homem-homem ao Porto, mas mesmo assim o Porto conseguiu recuperar muitas bolas no meio campo adversário, conseguiu condicionar muitas vezes a saída do Sporting com a pressão homem-homem, obrigou muitas vezes o Sporting a bater na frente, outras vezes o Sporting conseguiu sair, conseguiu encontrar o homem livre, ou por mau posicionamento na pressão do Porto, ou por outro motivo qualquer, às vezes uma falta de decisão de um jogador ou uma indecisão de um jogador naquele segundo, faz com que o Sporting possa encontrar o homem livre. Olhando depois, o Sporting teve o Luís Soares que esteve muito bem, mas eu não posso elogiar um jogador que teve uma agressão dentro do campo, não posso. E basicamente foi isso. O Catamo teve também bem, mas acho que eu esperava mais do Catamo. Em relação ao Luís Guilherme, acho que é um jogador a mais, ou seja, é muito bom jogador. Eu, na minha opinião, foi das melhores contratações que o Sporting fez nos últimos mercados. É um jogador calmo, é um jogador intenso, é um jogador com técnica, é um jogador que tem muitas armas, consegue jogar à esquerda, consegue jogar à direita, consegue jogar por dentro, tem remate, tem cruzamento, tem último passe. Gosto bastante do Luís Guilherme. O Porto, na minha opinião, na segunda parte ficou demasiado desfalcado. Se formos olhar para a linha defensiva, foi a primeira vez que esta linha defensiva jogou junta. Rosário, Kivior, PP e Francisco Moura. Esta linha defensiva foi inédita, e quem jogou futebol sabe o quão é preciso haver vários jogos, vários treinos com a mesma linha defensiva para as coisas estarem bem coordenadas. Contudo, acho que o PP fez uma boa exibição a lateral direito. A única coisa que me chateia no PP é a indefinição que este jogador tem. A meu ver, faz o Porto perder muitos lances que podem vir a ser perigosos e nem sequer chegam a ser perigosos porque um passe é mal metido no timing errado, ou há muitos fatores, ou quando decide fintar devia de passar, ou quando devia de passar curto passa longo, ou quando passa longo não mete a força necessária no passe para servir o movimento de ruptura, e o jogador tem técnica em todos os aspectos para conseguir fazer isto. Acho que eu não sei se é concentração,
Eu gostava de perceber o que é que se passa para o PP não conseguir ter um rendimento maior do que aquilo que ele tem, mas a verdade é que o jogador deixa um bocado a desejar em certos momentos do jogo, apesar de ser um jogador muito metido, muito competitivo, muito disciplinado agora com o Farioli, que faz e obedece o treinador ao máximo. Mas basicamente é isto. O Pablo Rosário teve uma exibição sólida, o Kiber entrou muito bem, o Benaré quando entrava em campo também teve bem. E eu falei no pré-match o quão importante era o Benaré que não se lesionar, porque é o único perfil de central daquilo que a gente falou. Portanto, o Sporting foi um justo vencedor, porque para mim não há justiça no futebol, ou seja, quem mete mais golos dentro da baliza e quem faz com que a outra equipa não marca golos, para mim é justa vencedora sempre. Se vamos olhar as estatísticas, o Sporting teve mais estatísticas que o Porto em tudo. O XG do Sporting teve a roçar os 2,50 ou coisa do género, mas muito desse XG veio de apenas dois lances. O lance que o Varela tirou a bola dentro da linha ou em cima da linha de golo, e o lance do penalti que tem muito XG por si só. Portanto, não estou a dizer que o Sporting não produziu mais que isto, produziu mais que isto, mas lances flagrantes de golo foi basicamente isso. Teve mais entradas na área, também teve. Pá, na segunda parte o Sporting, depois de chegar ao 1-0, conseguiu superiorizar-se em relação ao Porto. Isto também teve a ver com tantas mudanças que o Porto foi obrigado a fazer na linha defensiva principalmente. Acho que o Farioli teve bem a trazer esta mudança tática para o jogo e a ideia por trás dela está perfeita. O que eu não concordei é os jogadores que ele utilizou para cada função. Mas agora já vamos passar aqui à borda tática para eu vos explicar melhor, pessoal. Portanto, a mudança que o Farioli trouxe para este jogo foi basicamente isto. O Porto normalmente joga assim em todos os outros jogos, 4-3-3 ou 2-3-2-3. Neste jogo em específico, o que é que o Farioli pensou? Como já houve dois clássicos entre as duas equipas, as equipas já estão algo estudadas, o Farioli quis trazer uma variabilidade e, na minha opinião, muito bem nessa ideia. Acho que a ideia foi perfeita e foi muito bem, principalmente para criar superioridade no meio campo, numa zona onde não existe nunca espaço, principalmente pelas amarras individuais que os jogadores do Sporting metem nos jogadores do Porto. O Yilmaz anda constantemente em cima do Mora, neste caso, o Morita andava constantemente em cima do Fofana. E o que é que o Farioli pensou? Pensou meter o PP dentro para formar um losango no meio campo ofensivo e quando era a construir fazia um quadrado, ok? Foi assim que o Porto jogou. O problema é que isto abriu um espaço aqui nesta zona por preencher e o papel que o Mofi recebeu do treinador italiano foi tentar ao máximo usar esta zona do campo porque não estava a ser preenchida pelo extremo e ao mesmo tempo tentar com que o Diomandé o acompanhasse para aumentar a distância entre setores, entre meio campo e defesa, ok? Estava a tentar ao máximo que existisse aqui uma maior distância para, por exemplo, o Rodrigo Mora poder aparecer entre linhas ou o próprio PP, dependendo da jogada. Onde é que eu acho que o Porto errou na escolha dos jogadores? Como o papel deste extremo não é extremo puro, neste caso, é um falso extremo, na minha opinião, quem devia ter jogado nesta posição era o Rodrigo Mora. Porquê? Porque o Rodrigo Mora ia ser o homem, o joker, neste caso, ia aparecer entre linhas e é nesta zona do campo, quanto mais próximo da grande área, que o Rodrigo Mora consegue ter mais impacto. E na minha opinião, se for da esquerda para dentro, ainda melhor é. E temos não é na minha opinião, temos a prova do ano passado, onde ele conseguiu ter mais impacto e não vale a pena agora de fugirmos à realidade, porque esta é a realidade. Portanto, na minha opinião, em vez de jogar o PP a titular na esquerda, jogava o Rodrigo Mora neste caso. E depois outro dos problemas é nós, para aproveitarmos este ponta de lança nesta zona do campo, sendo o ponta de lança canhoto, o ponta de lança neste caso sendo canhoto, porquê? Neste caso, como ele é pé esquerdo e está a jogar na esquerda, o pé preferencial dele vai levá-lo sempre para a linha de fundo. E se este jogador tivesse índices físicos, índices de aceleração, índices de velocidade capazes de ganhar a velocidade no 1 para 1 que o Diomandé, faria todo sentido. Olhando como o Mofi está neste momento, sem grande condição física em termos de explosão, faria muito mais sentido ter aqui um pé direito. Porquê? Porque assim o jogador aqui nesta ala esquerda conseguia sempre puxar para dentro e armar um remate, pelo menos, ou passar para dentro e fazer um passe na diagonal. E sendo canhoto e jogando na meia esquerda, neste caso, não consegue ter tanto impacto e é mais dependente do físico do que da técnica. Continuando a olhar neste prisma, ou seja, se quiséssemos usar o William Gomes na direita aberto como extremo puro e o Rodrigo Mora por dentro neste caso, o Denis Gould seria a melhor opção
para jogar aqui. Porquê? Pé direito, puxa para dentro, e até entrou bem ele nesta zona do campo, e mais, ele já jogou a extremo esquerdo, ou seja, tem algumas bases de jogar nessa zona do campo. Se quiséssemos jogar como o Moffi é titular, tínhamos que inverter as coisas, ou seja, jogava o PP aqui e jogava o Moffi aqui, deste lado. E o Rodrigo Moura jogava dentro, aqui. Ou seja, a defender o Rodrigo Moura defendia como médio direito e a atacar atacava como número 10. O Moffi, em vez de descair para a esquerda, descaía para a direita e depois já não era tão dependente do físico para ganhar a linha de fundo, podia sempre fazer uma bicicleta, puxar para dentro e depois assistir os colegas, ou até mesmo fazer um golo, até naquele lance que foi perigoso, que foi aqui da direita para a esquerda, que ele quase assistiu o Mora e a bola de Mora foi ao poste. Portanto, a ideia do Farioli, para mim, perfeita. A escolha dos jogadores para cada função, para mim, podia ter sido outra. Como é que o Rui Borges se adaptou a isto? Portanto, nós tivemos então aqui o quadrado no meio campo. E este jogador aqui, que era o PP, nos primeiros 20 minutos, coisa mais, coisa menos coisa, andou muitas vezes solto, sem grandes marcações, sem grande... Porquê? Porque aconteceu um dos lances, o Inácio acompanhar, abriu aqui uma cratera, o Alberto fez o movimento de ruptura, o Rosário fez o passe, depois o Rui Silva fez bem a mancha. Mas a mancha, sim. O que é que eu quero dizer com isto? O Inácio não podia andar constantemente a saltar no homem extra, não podia porque ia abrir um buraco na defesa. O que é que o Rui Borges fez? Mandou o Fresneda acompanhar estes movimentos interiores do PP. O que é que eu acho que o Porto poderia ter feito de forma reativa? Era aproveitar muito mais esta zona do campo com incursões do Francisco Moura, por exemplo. Como é que dávamos equilíbrio aqui? O Varela não se preocupava tanto nesta fase ofensiva, dava mais um equilíbrio a preencher esta zona e depois, por exemplo, o Fofana fazia mais de 6 e já tínhamos este espaço aqui para aproveitar. O tal efeito dominó, ou seja, fecharam-nos no meio, vamos aproveitar a largura. Basicamente é isto. Não há assim muito mais a dizer em termos de ideias novas, foi basicamente isto que aconteceu. Rui Borges foi igual a si próprio, Farioli foi igual a si próprio na pressão homem a homem. Quem quiser acompanhar o resto do vídeo, já sabem, podem subscrever o meu Patreon ou podem comprar o vídeo de forma individual com o valor irrisório de 13€, que é o mínimo que eu posso meter em cada produto. Portanto, quem não estiver interessado em fazer uma subscrição mensal, pode sempre me ajudar através de uma compra de um vídeo, seja este ou seja outro qualquer. Portanto, muito obrigado a todos por apoiarem o canal. Espero que tenham gostado realmente do vídeo. Digam a vossa opinião sobre o que é que acharam do jogo. E basicamente é isso, pessoal. Para a semana, em princípio, vou viajar para Portugal por causa do curso, mas ainda não está nada certo. Eu dou-vos updates, ok? Forte abraço, fiquem bem e fui!